Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, sejam bem-vindos a mais uma aula de hipnose, PNL, coaching. Não, uma aula de desenvolvimento humano. Na verdade, aqui no INER, nós aprendemos a se desenvolver, aprendemos estratégias que nos permitam ir além, desbloquear aqueles impeditivos do passado e seguir em frente. Pelo menos é isso que eu espero que esteja acontecendo com vocês. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eduardo, o que é o diferencial das suas aulas? O diferencial das minhas aulas é porque simplesmente eu falo de uma forma estruturada, clara, dou exemplos, deixo o significado das coisas de uma forma em que as pessoas possam entender sem precisar de muito esforço. Né? Então, pensa comigo. Né? Pensa comigo. Se você melhorar a tua linguagem... Agora, se observe agora, como é que está esse seu diálogo interno? Como é que está esse seu diálogo interno? Agora, você sabia que seu diálogo interno, ele é uma resposta para tudo isso? Então, você, quando é claro na sua comunicação, quando você é objetivo, isso te permite você ser... As pessoas querem estar junto de você. As pessoas adoram conversar comigo. Eu, quando tenho meus cursos presenciais aqui no INER, né, o pessoal marca os cafés comigo. Eu tenho um cara aqui que sempre vem tomar um café comigo, Eleazar. Você tá aí, Eleazar? Tá aqui, né? O Eleazar tá sempre aqui comigo. Ele marca e diz: Eduardo, vamos tomar um café. Eu gosto de conversar com você, porque você me faz perguntas que normalmente a maioria das pessoas não me fazem. Eu sou especialista em fazer perguntas. E se eu sei fazer boas perguntas, eu sei falar de forma clara, de forma objetiva, porque eu evito que as pessoas me façam perguntas. Perfeito? É assim que funciona. Bem, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês querem? Eu vou dar uma agora de mentalista. Eu sei o que vocês estão pensando, vou dar uma de mentalista. Eduardo, e a palavra porquê? Por que você não está falando da palavra porquê? O porquê é muito importante. Eu já li em vários livros a estrutura do porquê, a importância do porquê, né? Os porquês, nós temos que ter porquês na vida para ter um sentido e um propósito. Né? Os porquês. Por que você não falou do porquê? Por quê? Por que você não falou do porquê? Todas as vezes que você faz uma pergunta de porquê, você vai ter uma resposta de porquê. Funciona assim, ó. As pessoas dizem assim: Eduardo, por que você está com raiva? Eu digo: porque eu quero. Porque eu estou com raiva mesmo, rapaz, eu sou assim mesmo. Você não amadurece o diálogo, porque o porquê, ele traz emoção e crenças e valores que justificam aquilo que você está falando. Então, ó, seu funcionário chegou atrasado lá na sua empresa. Aí você pergunta: por que você chegou atrasado? O cara vai te dar uma justificativa fora do comum, cara. Muito bem estruturada. Porque o ônibus quebrou, o pneu da frente estava murcho e a companhia, o cara vai dizer, Agora, se você pergunta assim: cara, como você chegou mais tarde hoje no trabalho? O cara vai ter que explicar diferente. Concordam que é diferente as duas perguntas? São diferentes. São completamente diferentes. Você pega o cara de calça curta. Quando deve-se usar o porquê? Valendo ponto na prova. Essa pergunta é difícil. Quando deve-se usar o porquê? Quando? Quando é a melhor forma, a melhor estrutura de se utilizar-se do porquê? Quando? Em que contexto?
Em que contexto? Olha, já respondeu aqui, ó. Quando eu quero trazer uma justificativa. Então eu falo a minha expressão, xxx, utilizo o porquê, e é porque juntinho, né, a gente estudou isso, y. Eu estou dando esse curso porque alimenta a nossa missão de impactar o máximo de pessoas em todo o Brasil. E isso permite que a gente possa, impactando o máximo de pessoas em todo o Brasil, a gente dê sentido e significado para o nosso objetivo maior, que é desenvolver agentes de mudança. Porque ser um agente de mudança é uma pessoa que vai mudar o nosso Brasil com técnicas e estratégias funcionais que permitam que ele possa resolver conflitos, desenvolver pessoas, orientar outras pessoas a irem e buscarem seus recursos internos e criar sua própria lanterna que o conduzam para a felicidade. Ou seja, eu utilizo o porquê para juntar. A palavra é essa, eu vou até colocar aqui, ó. Juntar. Expressões que definem o quê? Sentido e significado para o que eu estou falando. Sentido e significado. A gente pode chamar também de justificativa ou explicação, né? Sobre isso. Sentido e justificado, ou seja, significado. Eu vou utilizar o porquê como uma forma de explicar, justificar, elucidar, comprovar aquilo que eu estou falando. Aí é um bom uso do porquê. Perfeito, pessoal? Nas afirmações. Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo? O que vocês estão achando até agora, hein, pessoal? Tá interessante? Tá interessante a aula de hoje? Essa parte de linguagem sempre é uma coisa mais cognitiva, né? Tem um povo que não gosta muito disso. Tá interessante? O que vocês estão achando? Comentem. Me diga por que está bom. Não dê uma resposta simples, não. Diga assim, ó. Tá muito bom porque eu vou utilizar isso. Está muito bom. Está assim. Estou gostando muito porque... Coloca aí o porquê, vai. Está perfeito porque eu vou aplicar isso com meu filho. Me dá uma boa justificativa. Então aí faz sentido você usar o porquê. Aí você está trazendo uma justificativa, né? Não como pergunta. Entenderam? Cachorro? Porque como pergunta é só... Agora, eu quero provocar vocês ainda mais. Tá. E quando devemos usar o porquê como pergunta? Quando devemos usar o porquê como pergunta? Em que contextos o porquê é interessante como pergunta? Quando queremos nos aprofundar naquilo. Perfeito, responderam aqui. Quando eu tenho uma dúvida e eu quero me aprofundar naquilo. Não é quando eu quero ter somente uma justificativa. É quando eu quero me aprofundar. Ou seja, eu vou usando uma sequência de porquês que elas vão me dando algumas respostas e eu vou me aprofundando. Eu sei que aquelas respostas, elas não explicam aquilo. Elas apenas aprofundam. É mais do mesmo. Então, por exemplo... A pessoa diz assim para você, olha, eu quero ser feliz. Aí você pergunta, por que você quer ser feliz? Eu quero ser feliz porque eu quero ficar alegre. Mas por que você quer ficar alegre? Eu quero ficar alegre para me sentir bem. Mas por que você quer se sentir bem? Eu quero me sentir bem porque eu quero me satisfazer como pessoa. Ou seja, você vai aprofundando na linguagem, sabendo
que o porquê só vai trazer crenças e valores sobre aquilo. Então isso é uma boa aplicação, perfeito, do porquê como direcionamento de profundidade sobre o mesmo tema, sobre a mesma coisa. Agora, se você quiser investigar coisas laterais, o porquê, ele, na minha visão de terapeuta, já atendi um povo aí, hein? Já tenho mais de 15 mil horas de atendimento. Ó, vou te falar, viu? O porquê só piora. Mas vamos ainda dentro desse contexto. Quando o porquê ele é aplicado? Quando a pessoa faz uma expressão positiva. Pensa comigo. Se ela fala uma expressão negativa e você usa muito o porquê, você só está aprofundando a negatividade da pessoa. A pessoa está criando mais cola, juntar, mais cola dessas duas expressões. É você tá dando ouro ao bandido, pô. Uma pessoa chega lá com ansiedade e você pergunta por que a pessoa tem ansiedade, ela vai dar justificativas para nunca deixar de ter ansiedade. Ela vai te dar as melhores crenças porque ela tem ansiedade, ela vai te dar as melhores justificativas porque ela tem ansiedade, ela vai criar um contexto perfeito. E aí você vai se ferrar, bicho, no teu processo terapêutico. Para você tirar essas crenças dessa pessoa, nossa, vai ser difícil demais. Então, qual é a ideia? Quando é negativo, a gente usa o metamodelo. Perfeito? Quando é positivo, a gente pode usar metamodelo também. Mas aí você pode amplificar mais isso, trazendo perguntas de porquê para ela generalizar as situações positivas dela. Ou seja, o porquê, ele na verdade vai linkar mais informações e é isso que você quer. Faz sentido isso para você? Está fazendo sentido, pessoal? Se a pessoa está num quadro negativo e você vai usar porquê, você vai gerar mais conhecimento sobre negatividade. Não é isso que você quer. Se a pessoa traz coisas positivas, você traz o porquê para ela linkar, juntar mais significado e mais justificativa para aquilo ali. Né? E aí você, no negativo, no lugar de você usar o porquê, você usa metamodelo, porque aí você vai extraindo, vai aprofundando. Né? E isso vai ser... tudo isso. Muito. Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Comentem. Comentem. Fazendo sentido. Essa parte de linguagem é muito interessante na PNL, tá? Então, quais são as expressões linguísticas que a gente pode, que vai dar mais ênfase e que pode trazer para todos nós um significado bem interessante em nossas vidas? Primeiro, vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. A palavra, quando a pessoa diz assim para você, ó, cara, eu não consigo dar uma aula. Isso na cabeça dela, ela criou um limite. Lembra que a gente falou sobre limites? Ela criou um limite. Então, se ela criou um limite, você tem que tirar esse limite dela. Qual é o processo que faz isso? Vem comigo, que essa é bem interessante. Imagina que as tuas expressões linguísticas, quando elas são faladas, elas navegam você em uma linha do tempo. Você tem aqui o passado, eu falei sobre isso, o presente e o futuro. Então, se a pessoa traz uma representação na vida dela, ela pode direcionar essa representação para o passado ou ela direciona essa representação para o futuro. Então, qual é a palavra que você linka ao passado? E qual é a palavra que você linka ao futuro? O futuro é aquilo que você gera possibilidades.
Então, no futuro, a gente usa o se. Ou seja, a gente cria uma possibilidade. Então, por exemplo, a pessoa diz assim para você: não consigo dirigir. A Maria Antônia falou aqui agora. Aí eu digo: se você pudesse dirigir, como seria? O que ocorreria? Quando eu falo assim, se você pudesse dirigir, o que ocorreria? Eu faço a mente dela ir para o futuro e depois voltar ao passado, porque ela vai ter que dizer o que ela precisa ocorrer agora. Perfeito? Agora. Ela começa a projetar o futuro e volta para o presente, porque ela vai ter que dizer como é que seria. Aí seria, eu vou dirigir muito bem, eu vou para a escola, vou levar meus filhos, vou ter liberdade. Vai falar todas as vantagens de você ter isso no futuro. Ou seja, você usa o se. Como se fosse, tudo isso que leva o se. E quando você quiser trazer alguma coisa do passado para o presente, o que é que você usa? Você usa o quando. Quando você ficou feliz a última vez, o que ocorreu? Aí você fala, você tem que falar quando, foi quando estava muito feliz. Aí a pessoa começa a falar e ela fica feliz. Já perceberam isso? Fica muito feliz, isso é muito legal, cara. Isso é muito interessante. Ou seja, a pessoa ela volta ao passado e faz para o presente. Então essas duas estruturas, elas estão o tempo inteiro navegando na tua psique. Perfeito? Ou seja, o quando você quer retratar o passado, você pode também, quando você puder fazer isso, você também leva para o futuro. O quando ele é atemporal. E o se, será que você nunca fez isso antes? É passado. Você pode utilizar essas duas, mas a gente utiliza mais nessa estrutura. E quando a pessoa diz assim, Eduardo, eu não consigo dirigir, você não consegue dirigir ainda. O que é que esse ainda faz? Olha só que coisa curiosa. Ela conecta aquilo que está aqui no passado, que é limitado, gerando automaticamente uma cena futura diferente daquela pessoa. Porque eu disse assim, você não consegue fazer isso ainda. É mesmo, cara, ainda, mas eu vou conseguir fazer, pô. Não é um ponto final, é uma ainda. É uma ainda. Isso é bem interessante. Vocês concordam com isso, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês isso? Ou tá muito distante da realidade de vocês? Comentem. Eu posso dar uma ajustada aqui na minha didática. Se o seu cliente diz assim, cara, eu não consigo me curar da ansiedade, como é que você completa? Ainda. Porque nós vamos atuar junto disso. Perfeito? Eu não consigo aprender PNL. Será que eu vou conseguir fazer um dia um curso presencial com você? Eu não consigo. Você não consegue ainda. Calma. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir. Ou seja, você está criando uma ponte entre a estrutura limitada e uma estrutura futura com possibilidades. Aqui nós sempre trabalhamos possibilidades. Possibilidades. E o passado trabalha o quê? O passado trabalha necessidade. Então é melhor você trabalhar possibilidades do que necessidades. Se você ficar preso às suas necessidades, meu amigo, aí você está muito no sal.
Cria uma expectativa de afirmação, cria uma ponte. Necessidade, possibilidade, quando e se. E essas conjunções, né? Essas expressões que são criadas, muitas vezes unindo outras expressões, elas vão dando sentido. Você dá um sentido. Agora, vamos avançar. Agora pensa comigo. Se você pudesse usar o ainda, fala uma expressão, uma crença limitante, um conflito de valor, algo que você normalmente fala negativo, e fala essa mesma expressão com ainda, escreve ela aí para mim, vai. Faz isso. Perfeito. Gente, a ideia, portanto, é fazer sempre a pessoa criar possibilidades. Então, a metalinguagem é para você criar possibilidades. Sempre nessa perspectiva. Ou seja, é você aprofundar quando você deseja elucidar aquele mapa interno da pessoa. Quando você deseja entender realmente o que está acontecendo. A maioria das pessoas, né? Que para nós, o povo não fala a verdade, né? Aí o povo dá uma mentira, né? Fala umas histórias, não é aquilo que o povo está falando, né? Então, você acaba trazendo esse contexto. Por exemplo, vamos aprender ainda outra estrutura linguística. Essa daqui é uma das minhas preferidas. O ainda dá força para continuar. Perfeito. Agora imagina o seguinte. Vem comigo. Se você quer unir duas orações, o que você faz quando você quer unir duas orações? Você usa o e. Então você tem a oração X. Não é assim em português, orações ordinárias. Você usa o E para unir. Na PNL a gente usa isso de uma forma bem interessante. Se nós queremos empilhar informação na pessoa, a gente também usa o E. Então, por exemplo, se eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte: nossa, essa turma aqui é uma turma muito atenciosa e dedicada e faz as práticas e consegue realizar magicamente todos os processos que se propõe a fazer e vai continuar estudando o PNL aqui com a gente. Ou seja, você usa esse conectivo e para empilhar. Repetindo, para empilhar um acima do outro. Não é para excluir. O que é utilizado para excluir é o mas. O mas, normalmente, a gente, não usa o mas. A gente usa o e. Por quê? Porque o mas ele nega a expressão passada. E é curioso, cara. Como a gente usa o mas. Vocês já perceberam como a gente usa o mas? Eu vi uma entrevista, certa vez, eu não vou dizer aqui, porque a gente tá, como esse vídeo está público no YouTube, de repente a gente pode, agora a onda é processo, de repente vai que eu recebo um processo, né? Mas uma vez eu vi uma celebridade fazendo um comentário sobre uma política. E ele disse assim: fulana de tal. E ele quis elogiá-la. Ele disse: fulana de tal, ela é guerreira, ela é do estado tal, ela lutou
pelas causas sociais, apesar de ser mulher. Eu digo, porra, bicho, tá de sacanagem, pô. Eu entendi que a estrutura da intenção dele era gerar um empilhamento. Mas vocês perceberam que anulou, ficou pejorativo, inclusive? Então a gente tem que ter muito cuidado ao usar o mas, porque o mas, ele sempre vai negar a expressão anterior. Então agora eu quero passar outra atividade para vocês. Pensem agora em 3 expressões positivas que você deseja fazer um elogio. Um elogio, tecer um comentário sobre alguma coisa, sobre a aula, sobre o curso, sobre você mesmo, sobre o seu esposo, sobre o seu filho. E use agora o conector e. Vamos lá. Use aí o conector e. Vamos exercitar isso. Olha só, o pessoal do YouTube é interessado e é comunicativo e faz as atividades. Incrível isso, incrível isso. Ou seja, eu estou adicionando. Ó, eu estou usando um conector, eu estou empilhando ideias. Empilhar, esse nome é muito utilizado na PNL, viu? Empilhar. Eu estou empilhando ideias. Faz o mesmo sentido, apesar de, o mas, o porém, né? São todos classificados dentro da mesma classificação de interjeições. Agora coloque um porquê depois desses e's, tá bom? Você vai colocar as 3 expressões e depois um porquê no final. Vamos lá? Agora coloquem lá, façam lá, pessoal. 3 ideias e depois o porquê. Uma boa justificativa. Esse curso é muito bom e agrega muito valor para mim. Tem um professor que é fera. Obrigado. Usa o porquê depois. Que olha como tá persuasivo isso. Você dá 3 informações e depois você usa o porquê. Então qual é a regra? Você vai usar uma expressão, outra e outra. Essas 3 expressões você vai usar o e. E a última, você vai usar o porquê. E aí você fala o que você quer. Se você começar a utilizar-se dessa estrutura, você vai começar a ter os seus argumentos. Pensa assim, ó. Se você quisesse dar um feedback. Qual seria a melhor estrutura para você dar um feedback para uma pessoa, para que ela pudesse construir o entendimento dela? Ou melhor, que ela pudesse mudar a perspectiva dela sobre a vida. Como seria? Bem, o primeiro, você pensa o seguinte, o que é que a gente precisa ter nesse feedback? Para que a pessoa mude, a pessoa tem que ter nesse feedback, tem que ter recursos. Concordam? Sim ou não? Tem que ter nesse feedback o estado desejado. Tem que ter nesse feedback o aspecto que às vezes é desagradável. Tem que trazer nesse feedback alguma coisa que seja a correção. Que a gente não vai chamar de correção, porque para a PNL não tem palha. A gente vai chamar isso aqui de feedback.
Ou seja, é o ajuste. E tem que ter, objetivo. Concorda? Porque se eu dou um feedback que não traz recurso para a pessoa, que não traz estado desejado, ou seja, isso é um estado positivo, e que não traz objetivo, esse feedback e nada é a mesma coisa. Se você dá feedback que não tem isso, fique com os seus feedbacks. Eles não têm quase nenhuma valia. Ele é somente papo jogado fora, né? É aquela pessoa que chega assim e diz assim para você: vou te falar uma coisa, posso te falar uma coisa? O cara quando chega assim, eu posso te falar uma coisa, você já vem bomba, né? Você diz assim, já vem bomba. Posso te falar uma coisa? Vou te falar uma coisa, tá? Tua roupa combina nada com você. Então, eu só queria te falar isso, tá? Foi uma percepção minha, mas, isso é a minha opinião, tá? E a pessoa ainda dá uma reforçada, né, assim? Isso é a minha opinião, tá? Então, como iniciar o feedback? Essa é a pergunta. Como iniciar o feedback? Eu começo o feedback trazendo para ele recurso, seria uma alternativa. Está desejado? E quando o pessoal fala de feedback em formato de elogio, meu Deus do céu, é trágico. É quando o pessoal começa assim, o feedback começa assim. Deixa eu falar uma coisa, Haroldo. Você é um cara que eu gosto muito, tá? Você é uma pessoa muito bacana. Assim, você é bem amável, tá? Você sabe que eu gosto bastante de você. Mas essa sua camisa, viu, bicho? Pelo amor de Deus, cara. É terrível, bicho. Muda isso, pelo amor de Deus. Mas assim, mas cada um usa a camisa que quiser. Isso é a minha opinião, né? Gosto muito de você, Haroldo. Né? Sei que você vai conseguir ter bom gosto na vida, né? E mudar a sua camisa. Gente, pelo amor de Deus, eu usei o tal do feedback sanduíche. O cara quando começa a elogiar muito, ninguém aguenta mais, né? Assim, nossa, velho, lá vem o cara. Até seu filho, se você começar elogiando demais, ele já vai começar a ferrar você. Então, não está funcionando. Então, se a gente vai preparar um feedback, como é que seria esse feedback utilizando a Brasil Telecom, a PNL? Lembrei dos meus feedbacks da Brasil Telecom agora. Perfeito? Eu tenho que trazer nesse feedback o objetivo. Primeiro, aonde eu quero chegar com aquele objetivo? Porque se eu trago o objetivo, e nós vamos chamar esse objetivo de intenção positiva, o objetivo é a sua intenção positiva. Então, primeira coisa, você tem que trazer a sua intenção. Por quê? Olha o porquê aí, hein? Olha como vai fazer sentido. O porquê você está dando aquele feedback. Agora a gente vai juntar tudo que a gente já viu até agora. Perfeito? Ou seja, eu trago o objetivo. Então, por exemplo, eu vou dar um feedback para o Haroldo. Eu digo, Haroldo, eu sei que você é uma pessoa que certamente está querendo se tornar um hipnólogo clínico e vem se desenvolvendo para isso e está engajado. Olha só, eu não estou dando elogios, eu estou trazendo evidências. Então, esse objetivo eu vou linkar, essa é a primeira parte do feedback, com recursos da pessoa. Porque assim, a pessoa,
ela vai estruturando na cabeça dela aonde nós vamos colocar esse processo. Então vamos lá, vou chegar para o Haroldo. Ó. Haroldo, você é uma pessoa que vem se destacando dentro do mundo clínico. Já fez a formação de hipnose terapêutica, vem estudando, está se preparando. E a minha intenção aqui é te dar uma orientação de como você pode melhorar a forma como você se apresenta. Tudo bem? Olha como mudou. Eu disse qual é meu objetivo de dar o feedback. Então eu trago recurso. Eu trago o objetivo mais recurso. Eu vou dando recurso para o Haroldo. O Haroldo vai dizer assim, pô, bicho, é mesmo, velho. Eu tô isso. Então eu uso o conector E. Sempre com conector E. Perfeito? Vou acumulando, empilhando recurso no Haroldo. E aí eu vou dizer agora o que é que eu vou... Falei minha intenção, como é o objetivo. Objetivo, ó. Recurso e objetivo. Haroldo, então você pode atuar com uma camisa social. Quero que você se mudar para uma camisa social, de repente uma camisa mais clara e um blazer. Isso vai te trazer, olha só agora, olha, isso vai te trazer o objetivo. Desculpe, o estado desejado. Isso vai te trazer autoridade, que é o que você quer. Então pego e dou feedback. Olha só que estrutura interessante. Aí eu venho e dou feedback. E por último, tem que terminar com o quê? Com o estado desejado. O estado desejado. E aí sim, ficou interessante. Porque eu trago recurso para o Haroldo, eu dou minha intenção para o Haroldo, digo o motivo, o porquê que eu estou fazendo isso. Perfeito? E aí, no final, falo do estado desejado, ou seja, de um estado de felicidade, de alegria emocional que ele vai ter quando ele fizer essa correção. Quando ele fizer esse ajuste, não a correção não, esse ajuste. Por exemplo, vou dar um feedback aqui, ó. Eu sei que você que está me assistindo aí agora, você está usufruindo desse curso de PNL e seguramente você já deve estar pensando em aplicar na sua vida. E a cada exemplo que eu dou, você já se imagina aplicando com as pessoas. Agora, pensa comigo. E se você pudesse, nesse momento, curtir esse vídeo? Tenho certeza que se você curtir esse vídeo, você vai se sentir muito bem, porque é uma forma de você retribuir esse processo que você está recebendo gratuitamente aí no conforto da sua casa. Ficou legal? Ficou legal? E agora? Ficou bom isso aí? Vamos ver, se subir as curtidas aqui é porque ficou bom. Se não, é porque não ficou bom não. Ficou bom? Olha, ficou top. Perfeito, muito bom. Ou seja, com essa estrutura, eu consigo dar feedbacks de uma forma mais leve. Olha, seja, na PNL, aí eu já estou juntando tudo que a gente aprendeu, eu vou trazendo, eu sempre começo qualquer diálogo dizendo o que eu quero. Então, o que foi que eu comecei a aula de hoje? Gente, na aula de hoje a gente vai aprender sobre linguagem. Eu deixei claro isso para vocês, não deixei claro? Eu já comecei, você já sabia que eu ia tratar sobre esse assunto. Aí depois eu disse, ó, vamos fazer uma revisão do que a gente já viu. Ontem a gente viu comunicação verbal e não verbal. O que é que eu estou fazendo? Levantando seus recursos, fazendo revisão. Isso é ótimo didaticamente para quem é pedagogo, hein? Para quem é professor.
Eu uso isso constantemente. Eu digo, olha pessoal, agora é o seguinte, agora eu vou pedir que vocês pratiquem. Tem gente que não está praticando. Então pratiquem, é importante que vocês pratiquem. PNL é prática. Tenho certeza que vocês praticarem, vocês vão sentir uma satisfação muito grande de aprender PNL e de repente você vem até fazer um curso conosco aqui no INER. Perfeito? Ou seja, você vai constantemente construindo esse diálogo. E assim você vai melhorar a comunicação com seus filhos, com seu esposo, com esposa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse conteúdo nem estava na aula de hoje, tá? Nem estava na aula de hoje. Eu só coloquei na aula de hoje para vocês porque eu estou emocionado. Estou feliz de vocês estarem aqui junto comigo. Eu vou dar um conteúdo a plus. Né? Perfeito? Então, objetivo. Oi. Oi. Objetivo, recurso, feedback, estado desejado. Termina sempre com estado desejado positivo, né? Estado positivo tem que se dizer. Vou colocar a palavra positivo aqui, porque ainda tem um pessoal que traz um estado desejado negativo, né? Só para ficar claro. Objetivo, recurso, feedback, estado desejado. Termina sempre com estado desejado positivo. Isso é que é importante. Vai fazer parte de todo o teu processo a partir da onde. Curtiram? Foi interessante? Passar esses dias todos aqui comigo? Foi interessante? Então compartilhe, tira uma fotinha aí agora, vou até fazer pose. Compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Quanto mais a gente divulgar a PNL, melhor para você, vai ser melhor para todo mundo. Né? Também curta as nossas redes sociais, Eduardo Rocha 360, INER 360, o nosso Instagram e também, claro, fique atento sempre aos movimentos, né? Nós vamos ter o próximo curso, que é uma formação, a Masterclass. Essa Masterclass, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? A coisa mais extraordinária que eu já criei, de tudo que eu já criei, vai ser uma das coisas mais extraordinárias. Não por mim, mas sim porque pela primeira vez eu vou poder trazer outras pessoas geniais e captar estratégias dessas pessoas. Então, o meu aprendizado nessa Masterclass, você imaginou se a gente traz um aprendizado, se a gente gera uma ferramenta desses processos, uma série de ferramentas que é o meu desejo, e olha que a gente está aí procurando outras pessoas para serem modeladas. Então, a ideia é que a gente vá por esse caminho agora de levantar estratégias, modelagem sobre o sentido de levantar estratégias para que a gente possa ter uma boa bagagem, uma boa mala de ferramentas, para que a gente possa usar tanto na minha vida, na nossa vida, como na vida de outras pessoas também. Beijo no coração de vocês, saibam que tem muito mais por vir. Sigam as redes sociais, se transformem num agente de mudança, siga o INER, vem para cá que aqui você aprende de verdade. Tchau, tchau, bom final de semana, fiquem com Deus e saúde para toda a família, que é o que importa. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível, que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas,
ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que muitas vezes impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo!